vou começar, tá? O nosso capítulo, eu vou explicar depois. Primeiro eu vou fazer a prece de uma vez, aí depois eu vou explicar como é que a gente vai trabalhar, que vocês vão ver que tem muito trecho que eu destaquei, aí eu vou explicar por quê, tá? Então, gente, vamos aproveitar que a gente está unidos nesse instante, pelos nossos pensamentos, pelo nosso coração, rogar pelas nossas dores, pelas nossas fragilidades, pelas nossas perdas, rogar pela nossa família, por aqueles que partiram, que são afetos caros ao nosso coração, rogar por aqueles que ainda se encontram distantes, distantes de entender as leis de Deus, de poder vivê-las em sociedade, rogar pelos dirigentes políticos de todo o planeta, em especial forma do nosso país, do Brasil, rogar pelo movimento espírita da nossa cidade de Petrópolis, do estado do Rio, do Brasil todo. Enfim, Senhor, que a nossa prece, mesmo que pequena, que ela possa se unir a tantas outras que são feitas com o mesmo objetivo, e levar um pouco de lenitivo, de paz, de consolo a todos os corações aflitos. Gratidão por termos conhecido a doutrina dos Espíritos, por aqui estarmos, e que tua paz continue entre nós, hoje e para sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Gente, boa noite a todos que estão chegando aí, que eu não consigo ver todos, me perdoem, mas aí eu faço uma boa noite para todos, tá? De coração. O título do nosso capítulo essa noite é Psicofonia Consciente. A gente vai falar um pouquinho sobre a psicofonia, e eu destaquei muitas partes do livro que eu vou ler e vou explicar. Por quê? Porque muita gente aqui talvez nunca participou de uma mesa de educação mediúnica. Então, às vezes, para a pessoa aquilo fica tão distante, fica tão surreal. Eu vou tentar trazer o máximo para a realidade, tá bem? De vocês. Mas em qualquer momento, se houver uma necessidade de vocês, me interrompam, perguntem. Não acho que vão fazer perguntas idiotas, não, tá? Nunca guardem isso no coração de vocês. E até porque vocês também não têm obrigação, quem nunca participou, de saber como é uma mesa de estudos de educação mediúnica e nem de desobsessão, tá bom? Então, eu vou tentar explicar toda a teoria que nós já demos anteriormente, e falando e conjugando, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para os slides, para eu poder... Muito bem. A primeira definição é o que é a psicofonia em si. Eu tirei desse livro aí, que eu destaquei, Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que é um livro que foi feito para complementar esse nos domínios da mediunidade. Se vocês quiserem, eu posso botar ele lá no grupo. Não sei se eu já botei ou não tenho muita certeza. Eu vou dar uma confirmada e eu coloco para vocês. Então, o que é a psicofonia? O que é a incorporação à psicofonia? São sinônimos, tá? A gente usa muito. Então, o que a gente mais escuta dentro do movimento espírita é falar da mediunidade de incorporação. Mas o termo correto mesmo é psicofonia. É a faculdade que permite aos espíritos, lembrando que espíritos é aqueles que estão desencarnados, alma quem somos nós, né? Uma questão apenas de dizer se está encarnado ou não. Então, é a faculdade que permite aos espíritos, utilizando os órgãos vocais do encarnado, transmitirem a palavra audível a todos os presentes que se encontram ali, tá? Então, na psicofonia, um dos chakras que é utilizado é o laríngeo, mas também o gástrico. Então, é ali naquele instante, e é claro que sempre, não precisa falar, mas é sempre, né, o coronário que vai trazer a ligação da comunicação mediúnica, né? É a glândula da vida espiritual. Mas o espírito em si vai usar principalmente esses dois chakras, tá bom? Então, vamos lá. O obsessor, porque foi levado nessa reunião mediúnica um obsessor para receber esclarecimentos. Então, vai haver um fenômeno da psicofonia ou da incorporação, o espírito obsessor vai se utilizar
dos órgãos físicos da médium para se comunicar e receber o auxílio. É claro que o auxílio completo a gente vai ver no próximo capítulo. Aqui a gente vai entender mais o mecanismo da mediunidade da Eugênia, né? 3 guardas espirituais, é bom entender que toda reunião mediúnica, a sala da reunião mediúnica, ela é toda protegida por espíritos específicos. Não entra ali naquela sala qualquer espírito, a menos que essa proteção vibratória, espiritual, seja corrompida pelas indisciplinas dos participantes encarnados. Mas nós estamos falando de uma reunião que está tudo certo, está todo mundo fazendo tudo certinho, tá? Todo mundo estudando, todo mundo se esforçando, todo mundo dando o seu máximo na reunião. Então, ela tem uma corrente vibratória, tem os espíritos que protegem, tem várias linhas de proteção, para que não seja levado até a reunião espíritos que não têm condições de serem doutrinados, que não têm condições de serem levados até essa reunião para receberem algum tipo de ajuda. Porque senão vai entrar qualquer espírito para perturbar e acabar com a reunião. Então, existe uma proteção. Então, 3 guardas espirituais, ou seja, desencarnaram, entraram na sala onde estava sendo realizada essa reunião mediúnica. Infeliz irmão, conduzindo infeliz irmão ao socorro do grupo. Então, ele foi permitido que ele entrasse ali. Porque senão também entrava qualquer um, né? Todo mundo que estivesse passando ali ia entrar na reunião para ver qual era. Então, não é assim, ela é totalmente protegida, tem um controle de entrada. Era infortunado solteirão, desencarnado, que não guardava consciência da própria situação. Ele estava desencarnado, mas ele não entendia ao certo essa condição dele de desencarne. Então, ele estava sendo levado ali justamente para ser esclarecido quanto à sua atual condição. E assim desencarnam muita gente em mesa mediúnica, tá? Muita. E a gente não pode logo falar de cara que o espírito está desencarnado, não, tá, gente? Olha a empatia e a falta de educação, tá? A gente tem que ir conduzindo o espírito de forma tal que ele chegue a uma conclusão da condição dele. Aí vai dizer qual a situação dele. É um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que, desde muito tempo, se ajusta, informou Aulus compadecido. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, quer dizer, era novo, tinha muito fluido vital, desencarnou, então esse desencarne não foi fácil, com certeza. Depois de extenuar-se em festiva loucura, letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. Então, morreu novo, por uma intoxicação qualquer, que pode ter sido bebida, entorpecente, medicação, a gente vai descobrir, se for para descobrir. Morreu, né? Provavelmente a gente vê ali em festiva loucura, deve ter sido um tóxico, uma coisa qualquer, uma substância qualquer, né? E ele não sabia da condição dele e estava sendo levado até ali para tomar consciência de que já estava desencarnado e parar de se ligar à companheira que fora sua noiva, se não me falha a memória. Então, vamos lá. Então, ele não sabia que estava desencarnado. Aí a gente não fala assim para ele, deixa eu te dar uma notícia, amigo, você está morto. Não é assim não, tá, gente? Pelo amor de Deus. A coisa tem que ser conduzida, né? Em geral, a gente vai conversando, em geral, a gente vai doutrinando o espírito, e aí a gente fala assim, dá uma olhada aí para o seu corpo, o corpo que ele está falando. Ele olha, geralmente eles falam assim, essa roupa não é minha. Peraí, esse corpo não é meu, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou aqui? E aí a gente começa a explicar do que se trata, vai vagarosamente até ele entender que ele morreu, tá? A gente não chega na lata e fala assim, morreu, hein? Deixa eu te comunicar, morreu. Não é assim, não. Isso é descaridade, tá? O Eduardo está rindo, mas não pode ter essa descaridade, não, pelo amor de Deus. Boa noite, não tem problema quem chegou atrasado, não, que isso acontece com todos nós, tá? Não, eu sei disso, que eu faço parte de uma mesa mediúnica, mas Então, realmente falar assim pro espírito, né?
Ô, tá arriscado ele morrer outra vez. Não vai ser possível, mas ele vai ficar em estado de choque, né? Morrer de novo ele não morre porque já está morto, mas fica em choque. Então tem que ter caridade, né? Então vamos lá. Então, peraí, que eu saí do slide. Desculpa, meu Deus, saiu de novo, só um minutinho, estou enrolada. Vamos lá. Condição dele estava obsidiando, né? Olha lá. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, devia ser uma namorada ou uma noiva, né? E estava ali já num processo obsessivo, estava sugando as energias. Que tipo de energias dela? Só podia ser a vital, né? Que passou a obsidiar. Então, uma obsessão de desencarnado para encarnado. Nela encontrou novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se, olha lá o fluido vital, com os alimentos comuns por ela utilizados, porque a gente sabe que nós temos uma carga de fluido vital que nós recebemos dos nossos pais, nós recebemos uma carga de fluido vital inicial dos pais e uma que nós vamos precisar para executar tanto tempo de vida aqui na Terra. Mas parte do fluido vital a gente pode repor durante a vida pela respiração, pela alimentação e pelos poros. Então, cada vez que ela, pobrezinha, comia, e parte desse fluido vital que ela botava para dentro, ele fazia o quê? Vampirizava. Então, essa namorada, essa mulher amada, não sei se noiva, o que era a condição dela, com certeza era uma pessoa que já devia estar bem enferma em função disso, né? Porque não repunha energia de forma nenhuma, só era sugada, é por isso o vampirismo que a gente colocou ali. O vampiro que a gente conhece lá das histórias do cinema, né? Aquele que morde a nossa artéria aqui do pescoço, né? E suga o nosso sangue. Esse aqui ele não vai fazer isso, mas ele vai se utilizar do fluido vital, que é um fluido que vai, junto com a matéria, dar a vida. Então, através dela, ele tinha novamente as sensações do mundo físico. E aí, com isso, estava fazendo com que perpetuasse a inconsciência dele de que ele havia morrido. Além dele estar obsidiando, enfraquecendo e prejudicando ela, ele também, com isso, não tomava consciência de que tinha morrido. Então, a hora que eu não me fizer clara, vocês vão me interromper, tá? Nessa simbiose, vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Olha só, 5 anos ele não sabe que morreu. Contudo, agora, a moça, subnutrida, olha aí, e perturbada, acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. A simbiose era grande a ponto dele ver, ouvir e muitas vezes falar por ela. E aí a gente não pode esquecer de voltar e relembrar os nossos conhecimentos de obsessão. Existe um grau de obsessão chamada simples, que é só uma influência que o espírito fica tentando perturbar a gente, mas a gente até então é senhor de si, a gente sente a perturbação, mas ainda não caiu nas garras totalmente. Existe a fascinação, que é um grau muito mais significativo, em que a perda do raciocínio, a gente passa a acreditar literalmente que a gente está sendo, que a gente não está obsidiado, mas a gente está obsidiado, mas a gente diz que não, bate o pezinho no chão, e existe a subjugação, que vai haver a perda da vontade. Lembra que na subjugação tem 2 subdivisões? Uma é a subjugação física e a outra é a moral. Na física, o espírito se movimenta, se articula, faz com que a pessoa obsidiada faça com que ele quer. Tem até um caso no Livro dos Médiuns de um senhor que o espírito fazia ele se ajoelhar na frente de uma donzela e dizer que estava apaixonado por ela, e ele não sentia nada pela mulher, nada. Então, era uma subjugação corporal. Ok? Estou só relembrando. Então, a gente vê que, nesse caso aí, já estava nesse processo. E ela, quanto mais fraca fica, mais o processo se enraiza. E quanto mais o processo vai se enraizando, mais a condição física dela se debilita, a ponto de que, se tirá-lo de repente, ela pode morrer. Então, é preciso, com urgência, resolver essa situação de obsessão grave, que já dura 5 longos anos, tá?
Estou relembrando conceitos e fazendo um mix aqui para a gente, tá bom? Então, vamos lá, continuando com o vampirismo. Por haver a doente, que é a obsidiada, solicitado o nosso concurso da mesa de desobsessão, né? Nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro. Não só a ela, mas a ele, porque ele precisa também ser conduzido. Ele não está fazendo isso por mal. Não é uma obsessão por vingança, mas é uma obsessão oportunista. Ele só se aliou a ela pelos laços do amor, né, do vínculo afetivo que eles possuíam entre eles, e para que ele tivesse sensações corporais. Mas ele não tem, ao que a gente entende até esse capítulo, ele não tem uma vontade de se vingar dela de nada, tá ok? Que as obsessões kármicas, expiatórias, está relacionado a alguém que nós no passado fizemos muito mal àquela pessoa, e ele agora, por um ato de vingança, se liga a nós para que ele possa fazer um círculo, né, um circuito de vingança na nossa vida. Tá ok? Não era o caso deles. Ele se uniu à amada, lembra? Que a situação é essa entre eles. Para que se cure das fobias, então, das fobias é ela está sofrendo de fobias. E aí eu vou entrar num assunto aqui delicado, porque se vocês não me fizerem a pergunta, pode ser que no futuro tenha. Então, para que se cure das fobias, pelo visto, ela sofre de algum tipo de fobia, algum tipo de pânico, que presentemente a assaltam como reflexos da mente dele. Então, ela está sofrendo uma fobia que é dele, por causa daquilo que ele viveu. Tá? Porque pelo aquele tipo de morte dele, que ele morreu por uma intoxicação qualquer. Ou era uma droga que ele usou, foi uma bebida. Enfim, foi alguma coisa que ele fez que ele perdeu a vida um dia, se intoxicou e morreu, teve uma morte instantânea. Teve um desencarne violento, né? Que presentemente a assaltam com o reflexo da mente dele, que se vê apavorado diante da realidade do espírito. Por quê? Porque ele não quer entender que ele morreu de jeito nenhum. Ele tá se negando a ver essa situação. É necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem. Eles estão tão envolvidos entre si, está aí a simbiose, que cada dia que passa há um envolvimento, uma ligação maior. Então tem que ser desligado enquanto ainda dá tempo, senão quando desligo, ela vem a desencarnar. Assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da Hera, reclama limpeza em favor do reajuste. Quem já viu o muro de Hera de muito tempo, o que acontece quando você quer tirar a Hera? Você tira o muro junto, né? Então, antes que aconteça isso, é preciso que afaste ele. Então, para isso, tem que ajudar os dois. Olha que desobsessão difícil, né? E grave, né? Não é só difícil, mas uma obsessão e tanta. Vamos. E aí eu vou falar daquilo que algumas pessoas poderiam me perguntar, né? A síndrome do pânico, né? Porque ela sofre de fobias, lembra? Ele desencarnou violentamente, mas a fobia que ela está sentindo é a fobia que ele passa para ela. Quer que eu volte os slides ou está tudo bem? Vocês ainda lembram disso que estava escrito lá? Vamos botando as mãozinhas aí, porque se alguém quiser que eu volte, eu volto. Se não quiser, eu vou seguir. Então, vou seguir, hein? E aí eu tirei, assim, opiniões que estão, em geral, né, de alguns estudiosos da doutrina espírita. Um específico, eu peguei a pergunta e vou dar os meus pitacos, que eu também não vou deixar de dar os meus, porque se eu der meu pitaco, eu vou usar argumentos para isso, tá? Foi feita uma pergunta a um determinado estudioso, que eu não trouxe o nome. Gostaria de saber se a obsessão é sempre a causa desta síndrome, que eles estão tratando da síndrome do pânico. E se devemos tomar remédio controlados para amenizar as crises, já que estes viciam e afetam o perispírito. E também sobre a terapia de regressão, se é talvez o caminho para a cura, falando sobre a síndrome do pânico. Tá? Não vou entrar em profundidade, vou dar a resposta que foi dada por esse estudioso, mas vou dar meu pitaco. Primeiro, há um engano na afirmação. Síndrome do pânico não tem, a nosso ver, da pessoa estudiosa, ver como causa a obsessão.
Então, ele diz que a pessoa que sofre de síndrome do pânico, ele exclui a causa sendo um fator de obsessão. Ponto 1, tá bom? Olha só. Isso é vício de interpretação de espíritas mal informados que afirmam que tudo que o indivíduo sente em nível mental ou é obsessão ou é mediunidade. De fato, alguns espíritas são viciosos, tá? Então, peraí, deixa eu ver onde que eu parei. Isso revela... Deixa eu aumentar aqui a tela para mim, gente, que esse problema de deficiência visual tá um beleza, né? Deixa eu ver onde eu estou. Isso revela desconhecimento das obras de Kardec. Um processo obsessivo agrava um quadro de síndrome do pânico, mas isso não quer dizer que seja a etiologia da mesma. Quem tem síndrome do pânico necessita de tratamento especializado. Quanto aos fatos dos medicamentos afetarem o perispírito, isso é uma verdade somente se o indivíduo usa o medicamento de maneira abusiva e não procura fazer nada que venha modificar as suas atitudes diante da vida. A regressão de memória pode ser muito útil para o paciente portador desta síndrome. Bom, vamos lá. Ponto 1. Ponto 1. Não concordo com ele que muitas das causas da síndrome do pânico não seja o fator obsessivo. Porque a gente acabou de falar de um aqui agora. Acabamos de falar sobre um. Né? Ela sofria de fobias. Não se usou o termo síndrome do pânico, porque naquela época não tinha esse termo, mas sofria de fobias. Mas o que a gente não pode, dentro da doutrina espírita, usar o tudo ou nada. Sabe o que é tudo ou nada? Tudo é causa obsessiva, nada é causa obsessiva. Isso é um perigo, nossa, isso é um perigo sem fim. Porque a gente acabou de ver uma situação agora, por isso que eu perguntei se vocês queriam que eu voltasse o slide para a gente ler de novo. Eu até botei em negrito fobia. Então, assim, a gente não pode dizer que é tudo. A pessoa que sofre da síndrome do pânico deve procurar um médico? É claro que deve procurar um médico. É óbvio que deve procurar um médico. Né? Porque a medicina está aqui, o próprio Emmanuel coloca isso no livro Consolador, que eu agora não me lembro da pergunta, mas ele disse que a medicina justamente veio para nos ajudar. A medicina é de Deus, vem para nos ajudar, para minimizar nossas dores, então que devemos utilizá-la. Mas veja bem, nada também impede, se, por exemplo, eu sou espírita, principalmente, de eu me utilizar dos recursos que a casa espírita me oferece. O passe, a agrofluídica, a reunião, né? O nome na mesa de desobsessão, para, porventura, se tiver mesmo, né? A gente poder dar uma reforçada dentro do processo. Então, assim, esse negócio de tudo ou nada, eu tenho medo disso, fora do comum, né? E concordo com ele também que alguns casos específicos não foram a etiologia principal a obsessão, mas sim o próprio desconcerto da pessoa por causa de... eles dizem que a síndrome do pânico está muito relacionado a pessoas que tiveram mortes violentas de outras vidas. Ele defende, eu não vou dizer quem foi a pessoa, tá? O estudioso, não vem o caso. Defende essa questão. O que aconteceu com esse espírito que estava obsidiando essa mulher? Ele teve uma morte violenta? Né? E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte, são duas coisas diferentes, mas ele tem essa morte violenta, ele está com essas fobias, ele passa essa fobia para ela. Poderia ser um caso de obsessão e um caso de mediunidade maltratada. Poderia. Por exemplo, ele ao incorporar-se na médium, a gente vai ver que todas as sensações que ele traz dentro de si, se fosse fobia, ou se fosse raiva, ou se fosse melancolia, vocês sabiam que o médium ele sente como se fosse dele? Ou se vocês não sabiam, eu estou falando isso para vocês, é assim que passa. É assim que se passa, parece que é coisa que a gente que está sentindo. Só que a gente que se conhece, a gente vai parar para pensar e vai falar assim, ué, mas eu não tenho motivo nenhum para agora estar sentindo isso, eu não tenho nada na minha vida que justifique eu estar vivendo isso. Aí eu vou saber que é aproximação de espírito, por exemplo. Então, é isso que eu estou querendo colocar para vocês, tá? De restante, beleza.
também acho que os medicamentos, mesmo os controlados para a síndrome do pânico, está tudo certo. Se não há um abuso, se a pessoa está fazendo por onde, fazendo uma terapia, tentando se libertar de tudo isso não vai marcar perispírito nenhum, que a gente sabe que o que marca perispírito é um desequilíbrio, um desregramento, é um afastamento das leis de Deus. Se eu estou abusando das medicações, isso é um abuso das leis de Deus? Claro que é. Mas se não, então não é, né? Então eu concordo, fico plenamente com ele. A regressão de vidas passadas, muito bem feita por um bom profissional, poderá ajudar o indivíduo que tenha síndrome do pânico, não por obsessão, mas pelo simples fator dela ter numa outra vida ter tido uma morte violenta? Pode ser que ajude. Se a terapia convencional não a ajudar, a terapia de vida passada poderá ajudá-la sim. Pode falar, Agnes. Ô, Eni, deixa eu tirar uma dúvida, por favor. Se eu souber. Essa síndrome, ela pode não ter sido causada por uma obsessão, mas ela estar nesse pensamento contínuo de medo, de transtornos, ela não certamente atrairá uma obsessão, mesmo não tendo sido a causa principal? Pode sim, pode acontecer. Vamos supor, vou usar a mim como exemplo. Vamos supor que eu agora, de repente, começo a ter uma síndrome do pânico, tá? E a causa foi porque eu tive uma morte violenta em outra vida. E aí aquilo fica no reme-reme, eu não me trato, eu não procuro fazer uma psicoterapia, eu continuo, eu fico suscetível, sim, de obsessões parasitárias, de espíritos que trazem fobias, que pode nem ter sido por traumas de morte violentas no passado, mas que tem esse tipo de sentimento como um sentimento de base, e eu acabo atraindo, então pode potencializar, que ele também coloca ali, pode ser potencializado. Pode sim, pode. Porque a gente atrai aquilo que vibra, né? E a afirmativa dele, então, ela é falsa justamente por isso, né? Porque o tratamento certamente seria eficaz nesse caso. O quê? Da desobsessão? Sim. Seria, mas entenda, se for a causa primordial, a obsessão, sim, é verdade isso que você está falando, mas pode ser até uma causa mista. Se for uma mista, que nem eu falei agora, que eu tenho uma síndrome do pânico e eu atraí um espírito, a obsessão vai ser útil, mas vai ser útil também o tratamento físico, entendeu? Sim, sempre em conjunto. Tá? Aí era bom que eu fizesse uma psicoterapia, procurasse me tratar, e se chegasse a uma necessidade de uma regressão, até fazer a regressão para me desvencilhar. Tá certo, obrigada. Então, assim, sabe o que eu recomendo? Na dúvida, faz tudo que você tem direito, entendeu? Se está na dúvida, faz tudo que tem direito. Está na casa espírita, a mesa de desobsessão vai saber se foi um caso de obsessão ou não. Então, mas se não foi, que bom, menos isso, graças a Deus, né? Então, trata-se das outras partes e vai se ver livre. Na dúvida, faz tudo, gente. Na dúvida. Tá? Agora, eu acho que na ordem, porque aqui para mim, 1 está a Beth, pode falar, Beth Reis, e depois 2 está o Ed. E bom, agora a gente tem essa tecnologia, quem foi 1, quem foi 2, nossa, eu estou adorando isso. Vai, Beth. Ô, Enir, mas não é perigoso a regressão, porque você pode não estar preparado para ela? Por isso que eu falei que tem que ter um bom profissional. Porque o bom profissional, ele tem uma boa avaliação a seu respeito e ele vai ver se você tem condições emocionais para a regressão. Por isso que não pode fazer com qualquer um. Tem que ser uma pessoa que realmente seja um excelente psicoterapeuta, ele está te avaliando muito bem, ele já tentou vários recursos e a última carta da manga dele vai ser a regressão e que ele só vai fazer se você realmente estiver preparada. Uhum. Porque senão vai ser o que você falou, um desastre. Pois é. Vai ser assim, piorar o que já está ruim, tá? Concordo plenamente. Ed, sua vez. Boa noite. Boa noite, Ed. Então, eu quero fazer só alguma consideração aqui, que uma coisa é síndrome do pânico, outra coisa é ataque de pânico, tá? São coisas diferentes. Na minha visão, posso estar errado, né? Quando a pessoa chega num processo, é um processo longo até, para a pessoa chegar numa síndrome, é um processo longo. Acredito que, nesse caso, certamente vai ter interferências externas sobre aquela pessoa, porque ela vem no caminhar
até chegar, aí tem um ataque de pânico, e aí isso precisa ser visto de todos os ângulos, inclusive da casa espírita. E quando se instala a síndrome, aí não tem jeito, aí é medicamento mesmo, para segurar aquela onda. Eu já tive ataque de pânico, tem exercício que você faz, que o terapeuta te dá suporte, mas o que? Aí falando negócio de regressão, já que a Beth falou de regressão, também não é assim. Vou chegar lá, né? Eu estou desesperado, em tudo quanto é lugar, na casa espírita, na católica, na evangélica, tomando remédio, e aí, por fim, eu vou lá na regressão. Não é assim que funciona. Eu conheço profissionais nessa área de regressão, é uma terapia, como qualquer outra, ali vai se ver a possibilidade, é uma coisa que vai demandar tempo. Então é importante a gente pensar nisso. A pessoa ter um ataque de pânico é um sinal. Sim. Tem várias coisas erradas, várias coisas não estão batendo bem, é bom investigar antes da crise se formar uma síndrome. Obrigado. Foi perfeito as suas colocações, concordo plenamente com o que você falou. E é o que eu disse também, reforçando o que você disse, concordo plenamente. A regressão tem que ser a última carta, e tem que saber se a pessoa está preparada, porque mesmo sendo a última carta, se não tiver, não deve fazer, não. Não deve, não. Porque vai ficar muito mal o que já está ruim. Muito mal. Né? Mas é isso aí mesmo. Primeiro vem o ataque, que pode chegar à síndrome. Eu só coloquei ali os extremos, né, sem entrar em detalhes, porque, assim, as causas não vão mudar, né? O próprio ataque pode ser uma influência espiritual, pode ser algo que vai se instalar, que poderá chegar a um agravamento de síndrome. Então, assim, o que eu aconselho na dúvida, usa todas as cartas, só não faz a regressão. Vai na casa espírita, toma o passe, toma água fluídica, solicita à casa espírita que a situação que está vivendo, se poderia pôr um nome na mesa de desobsessão, pode não ser, mas, né? Reforça mais com o evangelho, com boas leituras, vai ao psicoterapeuta, que eles vão dar técnicas para a pessoa saber como vai lidar no momento do ataque de pânico, né? Eles vão dar todo um suporte para a gente. E volto a dizer, regressão é a última carta, e mesmo assim pode ser uma carta que nunca vai ser usada, porque se a pessoa não tiver condições, não deve fazer, em hipótese alguma. Mas eu fico completamente com o Ed. Pode falar, Rosana. Não, eu só ia acrescentar a questão da visão da síndrome psicossomática. Na verdade, o espírito, se ele tiver uma visão de culpa no processo, ele já carrega dentro de si, vamos dizer assim, esse germe da desregulação emocional, né? Porque ele acaba se considerando como agente, mas não conscientemente. Então, precisa realmente de um processo terapêutico para que se reconheça e que efetivamente compreenda a extensão. Porque a síndrome ela pode até não ter uma referência efetivamente, mas uma participação. E a pessoa, pelo que eu li um pouquinho, até mesmo das suas últimas aulas, né, revendo, porque a culpa inconsciente, né, ela traz dentro de si, vamos dizer assim, uma desestruturação da psique, o que faz com que a pessoa entre em transtornos mentais fruto de um não controle. Então, assim, se ela já vem com essa, ou seja, a síndrome psicossomática, ou seja, ela já entra num círculo vicioso da culpa e dor, mas ela tem a se proteger com autoconhecimento e todo o aspecto espírita, né? É isso aí. E aí, nessas suas colocações, a gente recomenda a psicoterapia, né? Porque falando especificamente da culpa, a culpa às vezes está tão no inconsciente que é óbvio que você não está vendo, né? Você está só sentindo o reflexo, a consequência da culpa, né? Que pode se externar por um ataque de pânico, pode se externar de várias maneiras. Então, a psicoterapia tem muito a oferecer a quem, sinceramente, muito a procurar, né? Eu também já fiz terapia, tem que ter muita honestidade da parte do paciente na procura, né? Coragem. Nem? E coragem. Coragem, porque adentrar no mundo interno não é algo tão fácil assim como parece que é, né? A não ser que você vai levando aquela terapia assim no mornismo, né? Só na superfície, fica no embroma,
Mas eu, quando fiz, eu tive um comprometimento muito sério. Eu falei assim, nada de embroma. Isso que é para resolver, é para resolver. Dói, dói, mas dói ficar assim também. Então, dor por dor, vamos resolver, né? Então, existe coragem, né? Tem que ter uma postura, porque não é só culpar o profissional, que a maioria das pessoas fazem isso, e é uma postura super cômoda, né? A gente culpar e ficar procurando psicólogo o resto da vida, pulando de consultório em consultório, é fácil. Eu quero ver você chegar lá e jogar limpo, né? Joga limpo, ele vai te conduzir, com certeza, mas você vai ver coisas que são maravilhosas dentro de você, que são armas poderosíssimas, né? Mas que também tem coisa que a gente vê que a gente fala assim, Jesus, não é possível, não é possível, né? Eu, como estreante na área de psicologia, como psicóloga, já começo a ver isso. Então, assim, é realmente importante a vontade, né, e o respeito, né, da dor, porque é muito importante a gente saber que vão mexer em feridas, e essas feridas, elas só precisam ser compreendidas, né? Só precisa ser compreendido. Mas é dureza, né? Aliás, exigem muita inteligência, muita empatia do profissional, né? Você está aí já adentrando a área, isso, né? Pelo que eu estou entendendo. Tem que ter, e também da parte de quem está ali como paciente, né? Eu falo por mim, eu falava por mim, né? Eu estava ali vendo, eu também procurava ter uma conduta de misericórdia, porque tinha dia que eu falava assim, olha, eu já sei, mas não vai dar para aprofundar nisso aqui, não. Eu era muito honesta, entendeu? Assim, porque eu não estou me sentindo para tal. Então, vamos trabalhar meio que pelas beiradas, e eu tenho consciência de que eu tenho que ir lá, mas hoje eu não posso. A gente também tem que ter muita honestidade, né? Esse é o processo, né? Quando há empatia e o vínculo. Então, é um processo de mão dupla, né? É um processo que é difícil para vocês também. Eu acho que não deve ser algo fácil, não. Muito ruim, né? Isso. Mas que bom. Colaboração 10. Vamos lá, gente. Oi, Eni. Falando nessa conversa toda de vocês aí, eu pensei aqui no, como disse para você, do atendimento fraterno. É mais ou menos isso, né? Ouvir e acolher, né? Uhum. Ouvir, acolher e saber qual é a hora que tem que falar ou a hora que, muitas vezes, o silêncio é mais bem-vindo do que a fala. Exato. Porque não é uma coisa muito fácil também, não, tá? Atendimento fraterno. Você vai atender muita gente com problemas que é exatamente você. Então, a gente vai atender muita gente que é um espelho. Então, assim, a gente não está ali na posição de psicoterapeuta, mas a gente tem que conduzir com o evangelho de nosso Senhor Jesus Exato. da melhor maneira. E normalmente quem dá vamos dizer, a solução, vamos dizer assim, é o próprio atendido, né? Claro, a solução é sempre nossa. A ajuda vem de fora, diz Jung, mas a solução é de dentro. Né? Exato. Não é moleza não, gente, não é moleza não. Há determinados trabalhos que eu tiro o chapéu, viu? Eu tiro. Então, vamos lá. Vamos adentrar mais um pouco. E aí a dona Eugênia foi a médium escolhida, olha que coisa boa, né? Por haver a doente solicitado o nosso concurso assistencial, isso aí, novamente, tá vendo? Eu acho que eu copiei 2 vezes, mas foi bom que a gente reviu a fobia, né? O mecanismo de psicofonia da dona Eugênia, né? Ele vai começar a descrever, e aí eu vou tentar trazer o mais palpável para aqueles que nunca foram numa mesa mediúnica. Notamos que Eugênia, alma, tá vendo? Aí usou alma, porque alma é o espírito encarnado. Nós vamos nos dizer a minha alma, né? Minha alma não existe, alma, né? Encarnada, né? Notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo, ou seja, mecanismo de emancipação, a propriedade do perispírito que permite que o perispírito se afaste um pouco do corpo físico, é o mecanismo de expansibilidade, a propriedade chamada expansibilidade. Então, ela se afasta um pouco do corpo, com isso ela fica com as antenas, ela fica muito mais receptiva a todo aquele fluido. Lembra que primeiro a gente faz uma ligação fluídica com o espírito, e essa é conduzida do perispírito até o campo, o corpo mental, a nossa mente, né? E de lá, então, é que vai processar de novo, passar pelo perispírito, passar pela pineal, e aí a comunicação acontece aqui a nível de corpo físico no plano material. Então, olha só, notamos que Eugênia, a alma, afastou-se um pouco do corpo, mantendo-se junto dele. Então, ela só se afastou um pouquinho do corpo, mas, tipo assim, meu corpo está aqui, ela ficou um pouco mais afastada, mas ela está lá de olho no corpo dela, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam,
o espírito, né? O visitante sentava-se rente ao corpo dela, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, inclinando-se sobre o corpo dela, a qual se justapunha, procurava, né, a melhor sintonia possível, fluídica, para que o perispírito, né, fizesse levasse todas essas sensações para a mente e dali fizesse uma ligação mente a mente, né? A maneira de alguém a debruçar-se numa janela, né, como se estivesse lá assim. Observei que leves fios brilhantes ligavam-se à fronte da Eugênia, desligada do veículo físico ao cérebro da entidade comunicante. Então, tudo isso para que ali começasse o processo da psicofonia. Então, ligação, né? Cérebro, mas cérebro perispiritual primeiro, né? A mente, o cérebro perispiritual, depois o cérebro físico. Se tiver alguma dúvida, que vocês mandam eu parar, tá? Ir mais devagar um pouquinho, que às vezes eu me empolgo, vou falando. Então, vamos lá. E aí, Aulos vai começar a explicar o fenômeno, tanto para André Luiz como para Hilário, né? Acho que as perguntas foram mais do Hilário. É o fenômeno da psicofonia consciente. Por quê? Tem psicofonia inconsciente? Tem. Tem psicofonia inconsciente e tem psicofonia semiconsciente. Na consciente, você acabou a comunicação, você lembra de tudo que se passa, tá? Você sabe falar tudo. Ele falou isso, ele disse aquilo. Na semiconsciência, é só flashes que você tem. Você não traz a comunicação na íntegra. Tudo que ele disse na íntegra, você não sabe. E na inconsciência, quem a tem, não lembra de nada, assim relata, tá? Então, aí nós temos o grau do transe. O grau do transe é consciente, semiconsciente e inconsciente. O dela é consciente. Então, o fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes, né, que o caso é a psicofonia, porque fala, né, embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ele, a quem se manta pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Ou seja, quando o espírito comunicante fala, nós médiuns que estamos captando, ele vai estar a fala dele. Então, vamos dizer que ele fale uma palavra feia, um palavrão. A gente pode filtrar, não diz o palavrão, a gente pode filtrar e comunicar assim a ele, olha, eu estou filtrando, mas, por favor, tenha educação, na próxima, se você insistir, a comunicação acaba. A gente tem essa autonomia, tá, gente? Então, o espírito não chega na mesa de desobsessão falando o que ele quer, porque há espíritos deselegantes, deseducados, que às vezes falam palavrão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ela está ali no controle o tempo todo. Ela pode falar para ele assim, ó, filtrei. Na próxima, você, por favor, mantenha-se no seu lugar. Não mantendo-se, infelizmente, a comunicação acaba. Porque o médium educado, ele pode fazer isso. E aí acabou a comunicação. Então, o deseducado é aquele que bate na mesa, aquele que joga a cadeira, aquele que joga as coisas no chão. A gente avisa, quando ele quer, né? A gente deixa ele expressar que está com raiva. Mas eu não preciso socar a mesa, eu não preciso derrubar a garrafa d'água, isso a gente avisa. Isso não. A Eugênia pode falar isso para ele. Isso não. Se você quer, eu vou te conter, você não vai fazer isso. Aí, geralmente, eles falam na comunicação, eles falam assim, ela está me contendo, ou eles falam, o médium está me contendo, mostrando que ele queria dar um soco na mesa ou derrubar alguma coisa, mas o médium, o dono do corpo, fala assim, não. Então, tem isso daí, tá? É só isso para vocês saberem. O médium educado. O médium deseducado, ele vai derrubar tudo, vai socar a mesa, vai fazer tudo isso, tá? Pode falar, Beth. Mesmo no caso inconsciente? Mesmo no caso inconsciente, sabe por quê? É inconsciente para lembrança pós-transe. Mas durante o transe, eu, espírito imortal, estou lá de olho. Uhum. Eu falo, não. A gente comunica, não. Literalmente, tá? É assim mesmo que acontece. Eu estou falando do jeito que é, tá? Para vocês. Eu sou médium semiconsciente. Eu não lembro da comunicação toda no final. Não lembro. Mas se você falar, eu falo assim, disse sim. Mas eu não sei falar na íntegra. E a gente, na hora, a gente fala, não.
A gente avisa para ele, olha, eu estou filtrando, estou te segurando, mas se você continuar, acaba a comunicação. E aí eles respeitam, tá? Eles reclamam, mas eles respeitam, porque eles sabem que a gente pode cortar o fio da comunicação. Então, vamos lá, deixa eu ver onde que eu parei. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se do seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de auxiliá-lo, tá? Então é tudo, não tem, só se o médium for deseducado, senão, o espírito não faz o que quer não, tá, gente? Não é assim não. Posso garantir isso a vocês. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdades marteladas. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso. Foi o que eu falei, se ele falar alguma coisa, eu posso filtrar, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. Então, assim, o médium tem essa propriedade, tá? Eu só estou explicando porque muita gente aqui nunca viu, ou tem muita gente aqui que não tem mediunidade ostensiva. Então, a gente vai detalhando para fazer o entendimento. O médium educado consegue, o deseducado jamais, tá? Ele vai ser um joguete na mão do espírito. Explicações ainda de aulas. Aqui eu só botei uma imagenzinha da emancipação da alma, né? A gente aqui deitado, dormindo, e a alma né? O perispírito se expandindo e ficando só ligado por alguns fios, por vários fios, né? E a alma podendo alçar voos, né? Então, alegou Hilário, nesses trabalhos o médium nunca se mantém a longa distância do corpo? Claro que não, gente. Se for de entidade inferior, então, fica o mais próximo possível, que qualquer coisa acaba com a brincadeira, viu? Sim, sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado, né? Com um demente em casa, o afastamento é perigoso. Mas se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto o nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. Se for um mentor que, por exemplo, dê a comunicação, a gente não precisa ficar tão na guarda, né? Porque ele é respeitoso, é uma entidade de respeito, né? Mas uma entidade de pouco respeito, o resguardo tem que ser bem significativo, tá bom? Então, vamos lá. Acham-se ambos num consórcio momentâneo em que o comunicante é a ação, mas na qual o médium personifica a vontade. Ele está agindo, mas a minha vontade contém a ação dele, pode conter, né? Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. Então, é isso que eu digo, pressupõe que o médium, ele tem um autoconhecimento, faça sua reforma íntima, é uma pessoa que está procurando melhorar-se, então ele tem um ascendente moral sobre o espírito obsessor que ali se apresenta? Ele tem. Então, é fácil ele controlar a comunicação. E se ele não tem? Ele não tem, aí é complicado. Aí ele é joguete ele é um joguete para o obsessor faz dele o que quer. Tá bom? Foi para todos? Quando não for, me falem, tá? Porque eu fico achando isso tão natural que eu acho que vocês estão entendendo. Então, vamos lá. Vimos que Eugênia, fora do veículo denso, fora assim, né, afastada, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, a gente escuta mesmo, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. Ela arquivava tudo no centro da memória, porque a mediunidade dela era o quê? Consciente. Quando é inconsciente, é só parcialmente, tá? E se é inconsciente, não mesmo, tá? Então não vai lembrar depois. O sofredor, disse o assistente convicto, ao contato das forças nervosas da mente, forças nervosas é o corpo físico, né? Revive os próprios sentidos e deslumbra-se, queixa-se das
cadeiras que o prendem, das cadeias que o prendem, porque ela está contendo ele para ele não fazer o que quer. Então, ele está incomodado, é óbvio, né? Cadeias essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Então, provavelmente, ele estava tentando, né, se expandir, sair do lugar, ou mexer em alguma coisa, e ela ali, não, você vai ficar sentado, você pode falar, mas fazer isso que você quer, não vai fazer não, né? A gente tem essa autoridade. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível. Porque senão, gente, a mesa mediúnica vira uma bagunça, tá? Mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que lhe associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós? Perguntei por minha vez, atento aos seus objetivos de aprendizado. Ou seja, a Eugênia está um pouco afastada do corpo, ela vê ele com lucidez? Pode sim, pode não, vai depender da necessidade, tá? Dependendo de uma entidade como essa, a gente não vê tão claro, porque a gente precisa gastar energia para contê-los. Mas dependendo do espírito que se manifesta, a gente tem uma capacidade de observar maior. E ele vai explicar. No caso de Eugênia, isso não acontece. Ele vai explicar por quê. Elucidou alvo condescendente. Porque o esforço dela em preservação das próprias energias e o interesse na prestação do auxílio com todo o coeficiente e das suas possibilidades não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Então, ela não vê ele com detalhes, mas ela tem uma boa noção de como ele é. Mas ela tem que se concentrar em controlar toda aquela comunicação. Entretanto, reproduz-se nela as aflições e os achaques do socorrido. Sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Então, o que o espírito traz de dor, a gente sente. É isso que eu quero que vocês entendam. Se ele vem com aflição, a gente sente aflição. Se ele vem com uma dor física, a gente sente a dor física. É assim. A vida de médium não é fácil, tá? É só para vocês entenderem que não é muito mole, não. Libório dos Santos é o nome do espírito que está ali se comunicando. Quem me acusa de haver, olha só, quem me acusa, olha a culpa. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando ao desamparo? Não sou culpado pelas provações dos outros, não estarei acaso mais doente que ela? Olha só, boa justificativa, né? Um mecanismo de racionalidade. O que eu tenho com o problema dos outros, com a dor dos outros, com as provações dos outros? Provações dos outros é problema dos outros, né? E você não vê, olha só, olha, a vitimização, eu estou pior do que ela. Uma boa justificativa, mas quem se justifica não se modifica. Se já está buscando justificativa, é porque está errado. E quando a gente está certo, a gente não se justifica. Não serão os seus padecimentos simples angústias morais? Perguntou o Hilário, né? Que ele está sofrendo tudo, não é moral? Né? Como tipo assim, se não é moral, não é muito real. Dá uma impressão, né? Mas há sofrimentos físicos e morais, e às vezes o moral dói muito mais do que o físico. É isso que é uma pergunta, tem até uma pergunta no livro Consolador que o Emmanuel fala isso, já não me recordo muito, acho que é num capítulo que ele vai falar da dor, que ele fala, né, a gente tem mania de desqualificar aquilo que não é palpável, né, porque o sofrimento físico, às vezes a gente vê, a pessoa está com uma articulação toda inchada, está doendo, coitado, é um sofrimento físico horroroso, inanarrável, mas os padecimentos morais não são vistos, mas às vezes dói muito mais do que o físico, né? Não tanto assim, aclarou Aulus, as crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação, seja no perispírito e no corpo físico. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado, e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica como a de um homem comum supliciado por um tumor intracraniano. Olha só. Né, pra gente, que a gente tem uma mania de desqualificar, vem do sentimento, é coisa à toa. Não, isso é bobagem, isso é piti, né? Mas o que é físico, aí a gente não, físico, não, mas às vezes sente a dor moral, a dor emocional é muito maior do que a física, tá? Então vamos lá. Libório, já estou terminando. Trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraída para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido perseguidor, a nada aspira por agora, senão a vida parasitária junto à irmã, de cujas energias se alimenta. Quer dizer, ele deseja muito ainda viver no mundo material, e a única fonte é se ligar a ela para ter as sensações físicas que ele gostaria de continuar a ter.
envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre o muro, somando tudo isso ao choque oriundo da morte. Não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Tá? Então, é respeitar, gente. Muitas dores não são vistas, mas, entenda, a gente não tem um dorômetro. Tem um aparelho chamado dorômetro? Não tem. Então, como a gente não pode medir a dor das pessoas, vamos respeitar todas elas. A gente não pode. Então, se respeita. Tá? Então, era isso. Eu espero que eu tenha conseguido materializar ao máximo para vocês o que estava acontecendo ali, para que aqueles que nunca na vida tiveram oportunidade ou de ver uma mesa mediúnica, ou se não tem a mediunidade ostensiva, entender o melhor possível. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino Mestre, continue entre todos nós durante toda essa semana, nos unindo em força, fé e coragem. Muito obrigada, gente. Beijos.